Boa noite, Tânia. Pessoal, 7h30, vamos então fazer a nossa prece. A tia Marília vai ler o prefácio então e o Wilker vai ler depois o item 60. Preces pelos espíritos para logo após a morte. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Capítulo 27, número 10. Prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de Dona Vânia, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos, que viestes recebê-la, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assistia para ajudá-la a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-la da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Dona Vânia, vindes de reentrar no mundo dos espíritos e, entretanto, estáis aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixaste o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservaste senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis, de hoje em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e, em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é, entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes. Do lugar de exílio, onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunido com aquele que vos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam
e que amastes. Sustentai-os nas provas da vida. Velai sobre aqueles que vos são caros. Protegei-os segundo o vosso poder e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estáis mais felizes agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós no mundo melhor. No mundo em que estáis, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir. Para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoam os que podereis ter precedido mal para com eles. Lê a nota também, tio Jorge? Pode ler. Nota. Podem se juntar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares de família ou de relações e a posição do falecido. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado. Se a última existência foi curta, é que ela não era senão um complemento de prova ou deveria ser uma prova para os pais. Capítulo 5, número 21. Muito bem, pessoal. Então fica aí o nosso carinho, né, pela mãe, Dona Vânia, pela Adriana também. E eu estava procurando aqui, que é um poema da Alta de Souza que eu gosto muito, que é Fio Partido, né? Que eu sempre mando para as pessoas quando algum ente querido desencarna. Então vamos dar início, né, ao nosso estudo da noite. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter os capítulos 9, 10, 11 e 12, né? Capítulo 9, No Lar da Bênção. Capítulo 10, Preciosa Conversação. Capítulo 11, Novos Apontamentos. E o capítulo 12, Estudando Sempre. No capítulo 9, lá no Lar da Bênção, mostra que é um lugar onde as crianças desencarnadas podem encontrar o amor, apoio e educação. O processo de reencarnação, de reajuste, né, da recuperação das consequências das ações passadas. E que a lei divina é justa e imparcial, mas que ela pega todos, né? Então, às vezes, não é porque são crianças, então a lei ela é justa, né? No capítulo 10, Preciosa Conservação, a gente vê como as crianças desencarnadas enfrentam uma variedade de desafios, incluindo traumas físicos e emocionais, né? Fala sobre a influência dos pais na gestação e na criação, e também explica um pouco sobre as enfermidades congênitas, né? Aquela que as crianças nascem, a gente fala, gente, mas por que uma criança nasceu com isso? Então, assim, às vezes a gente julga, às vezes a gente se revolta, mas o nosso pensamento deve ser de que é a lei, deve ter uma explicação, apesar da gente não saber, né? E tem até novamente citando a Alta de Souza, né? Mensagem fraterna. Quando a gente tem umas questões assim que a gente não está compreendendo, em vez da gente se revoltar, a gente levar o pensamento a Deus, que Ele responde no nosso próprio coração, né? Ela diz, conhecerás a dor que te domina na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz de redenção. Porque você está lavando uma louça, de repente cai a ideia. Você está ali passeando com o cachorro, fazendo uma caminhada, você... Mas não é porque Deus responde no tempo dele. Não, nossa ficha que demora para cair. Deus responde antes da gente perguntar.
né? Ele já tem a resposta já. Capítulo 11, novos apontamentos, né? A Blandina explica suas responsabilidades, né? O que ela faz. Inclusive, ela fala sobre como é feito o auxílio às igrejas. As igrejas que não acreditam, né, na influência dos espíritos, igreja católica mais precisamente, né? E destaca a necessidade da gente não julgar, da gente auxiliar o máximo possível, porque ali contém os germes do cristianismo. Chico costumava dizer que os nossos irmãos católicos trouxeram o cristianismo até nós. Imperfeito, às vezes, mas foram eles que trouxeram. Se não, foi a forma como a espiritualidade conseguiu trazer até nós. Então a gente não deve julgar. Até porque nós estávamos lá, né? Eu, por exemplo, devo ter sido padre umas 2 vezes. Pelo menos. E capítulo 12, estudando sempre. Todos esses capítulos são muito importantes, mas esse último aí, ele traz muitas revelações, né? Fala sobre a memória do sono, o tanto que ela é vaga, efêmera e por quê, explica direitinho, né? Fala sobre a hereditariedade espiritual e a influência nós próprios no nosso corpo, né? Influência espiritual. E como o trabalho, né, o trabalho na caridade são essenciais. Nós não podemos abrir mão do trabalho na caridade devido às nossas imperfeições, sabe? Assim, falar assim, não, depois eu vou fazer isso, mais pra frente eu pretendo fazer. É um negócio que não dá pra nós, isso aí, é perder tempo, né? Pode falar, Eliane. Tio Jorge, se você me permite compartilhar com os colegas de estudo uma passagem que eu ouvi em uma das palestras de Divaldo Franco, em que ele conta uma história muito triste de uma das mulheres que estavam indo ao teatro na França, em uma cidade, e estava fazendo muito frio no momento, nevando, e elas estavam com aqueles belos casacos de pele hospedadas em um hotel, e elas saíram do hotel e foram para essa peça de teatro, assistir a peça, e agasalhadas com seus casacos de pele, né, quentinhos, e na escadaria do teatro havia uma pessoa em fragilidade, em situação de rua, passando frio. E ao sair do teatro, uma das amigas falou, nossa, eu vou dar o meu casaco a este senhor, porque está muito frio, e ele há de passar a noite aqui, nesse chão, nesse piso de granito, que é muito frio. E a outra amiga falou, não, está louca? Maluca, você está com um casaco de pele caríssimo. Como que você pode dispor do seu casaco para uma pessoa de rua? E ela, não, então vamos para o hotel, e no hotel eu pego algumas cobertas, alguns edredons, e mando o lacaio trazer aqui para o senhor que está na calçada. Chegando no hotel, elas subiram para o quarto, se distraíram, a caridade não foi feita, e no outro dia pela manhã, aquele cidadão estava morto, porque fizera muito frio em Paris, nevara muito, e ele não resistiu. E qual que é, assim, na palestra, o Divaldo, que mensagem que ele deixa para nós? Que a caridade é para ontem, não é para daqui a pouco, para amanhã. Amanhã eu faço. Não, hoje eu não posso, amanhã não, é para ontem. A caridade é algo para ontem, para estar presente em nossas vidas, mas para a gente fazer hoje, porque quem precisa receber a caridade daqueles que podem exercê-la é urgente. Não é para depois. Tem esse aspecto, Eliane, da caridade do outro que não espera, né? Isso é verdade. Mas tem um aspecto de nós também que não podemos esperar. Nós também não podemos esperar para fazer a caridade, né? Tem esses dois aspectos. Os dois lados da moeda, sem dúvida. Não é?
aquele que precisa, né? E nós, como a gente costuma dizer, para ganhar horas bônus, né? Enfim, Nós a gente necessitamos. fazer o bem ao próximo, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Nós somos muito, muito, muito necessitados, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Mas essa passagem na palestra do Divaldo me marcou muito, porque ele deixa essa mensagem, né? Que a gente não deve deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, porque quem precisa, precisa agora, precisa urgente. É muito acertado mesmo. Bom, estou aqui com o capítulo, com o livro aberto. Vocês estão conseguindo ver? Então tá bom. Sim. Qualquer coisa, pessoal, né? Chamando a atenção aí, podem Sim, falar. tio Jorge. Eu vou tentar ser mais sucinto hoje. Pode falar, Tânia. Foi sem querer, tô limpando a tela. Tá certo. Desculpa. Você perdeu 500 bônus hora agora, Tânia. Tá lascada. Faz isso não. Então vamos lá. Capítulo 9, no Lar da Bênção. Vamos dar uma olhada lá no Lar da Bênção pra gente ver. Aí, ó. Não é? Aqui as mães chegam, já vão... esse aqui é o Marcos, provavelmente, né? Elas vão encontrar os filhos. E aqui tá o Hilário, o André Luiz e o Clarencio, né? E as crianças correndo. Fala sobre essas árvores brilhantes. Deve ser um lugar maravilhoso, né? Então tá, o Lar da Bênção. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Escola de mães também, né? Aí o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Eles viram aquelas crianças e tal, mas o Júlio não estava ali. Ainda sofre anormalidades que não lhe permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. É um lugar especial dentro do Lar da Bênção. A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Aí ela, né? Nosso Júlio até hoje não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Isso aí acontece muito na reunião mediúnica, porque os espíritos eles ficam muitas vezes presos naquele momento, não é? De um acidente de carro ou de pegar fogo, de tudo isso, né? Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Tá vendo? A carne, eu acho que vai explicar mais para baixo, a encarnação, ela tem essa função também de ser um filtro. O nosso corpo físico ele é um filtro. Ele consegue reorganizar pensamento e tirar algumas energias pesadas que na erraticidade, ou seja, entre encarnações, lá no plano espiritual, não é possível tão facilmente. E a irmã conhece o caso em particularidades? Sim, conheço. Né? A questão da Eulália tem vindo até nós.
Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo, senão ela estaria lá também, né? Creio que a ajuda dela poderia dar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha, que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda, né? Aí o Júlio, mãezinha, mãezinha. E ela, que te incomoda, meu filho? E ele reclamando de dor na garganta. O ministro cuidadoso pediu-lhe que abrisse a boca e, surpreendidos, notamos a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides. Apresentava extensa chaga. Eu olhei, né, no Google, muito difícil para gente que não é da área, mas dá para ver lá as cartilagens aqui, né, tudo inflamado. Eu não coloquei aqui porque nem ia adiantar nada, parece a gente não entende nada olhando aquilo. Porque nos percebesse o cérebro esfogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho, no século passado, e confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção, como para todos nós, né? Rendendo-se à paixão, tomou grande quantidade de veneno. Ele foi salvo a tempo, mas não se conformando, né? Ele continua alimentando a ideia de suicídio. E assim que o pessoal deu bobeira, ele pulou dentro do rio e morreu afogado. Ele era um suicida, né, recorrente. E aqui ele diz, lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico, né? A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas em todos os lugares vivemos unidos às consequências, amarrados às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Ou seja, nós temos amparo. A espiritualidade, quando a gente não está suscetível às intuições, às boas intuições, eles intuem alguém próximo de nós e essa pessoa nos dá uns toques. Tem várias formas. Mas no caso do Júlio aqui, o que aconteceu? Os amigos salvaram ele a tempo. Mas ele manteve a revolta, né? E tentou novamente. E não só isso. A religião, ainda que de maneira muito imperfeita às vezes, né? Ela fala pra gente, ó, é pecado, não pode tirar a própria vida, é um pecado grave. As outras religiões, elas não explicam muito bem por quê. Mas nós, na doutrina espírita, a gente consegue entender que as consequências para o espírito desencarnado, longe dele sair da sofrimento, da dor, entra em dores muito piores. Então, para nós, a gente sabe que não vale a pena, não. O que vocês acham, pessoal? Ô, tio Jorge, só uma questão. Esse lar da bênção aí, eu acho que é as crianças que reencarnaram pela última vez na Terra, né? Porque eu fiquei pensando, se a mãe dele não tá conseguindo ajudar ele, é porque é ligada a essa encarnação, né? Porque não necessariamente ela foi mãe dele em outras encarnações, então poderia ter outros espíritos vinculados a ele para ajudar, né? Isso aí vai ser explicado, tia Tati. Tá. Vai ser explicado. Eu não li ainda, Eu sei porque eu li há muito tempo, eu não tô lembrando dos detalhes. Mas tá. esse livro vai muito nesse sentido.
tá? Dessa volta dele. Ah, entendi. É até uma questão que a gente coloca, quanto tempo leva de uma encarnação para outra, né? É uma dúvida de muitas pessoas. E aí a gente vai saber que depende da necessidade e das possibilidades, das oportunidades, né? A gente viu no livro anterior que o Gregório, sei lá, estava uns 500 anos sem encarnar. E tem espíritos que, sem querer dar spoiler, bate e volta. Pela necessidade. Lá em Sexo e Destino a gente vê isso. Ah, vê também, né? Então. Essa rapidez, né, para poder ajustar. E uma outra coisa que eu fiquei aqui pensando também, quando ele fala, ele não deixou muito claro, mas quando ele fala em escolas de mães, mas aí no capítulo seguinte ele vai falar mais, né, dessa questão das mães que podem desajustar as crianças e tudo mais, né? Quando você fala, ele falou ali naquela escola de mães, você acha que a gente pode entender que todo mundo vai lá participar, mas aí a gente tem o livre-arbítrio aqui na Terra de escolher a maternidade ou não? O que você entendeu dessa escola de mães? Que eu fiquei assim, como ele não trabalhou muito nisso, mas eu fiquei pensando nessa questão. Se essa escola é para, vamos dizer, todos os espíritos do sexo feminino que encarnaram e vão lá aprender a ser mães, ou tem que partir de uma vontade, ou não, ou... Né? Fiquei pensando nisso. No outro capítulo, a gente vai ver que a Antonina, ela vai lá visitar o filho. Isso. Não é? Ou seja, ela está visitando um filho que desencarnou. Mas também tem o caso daquelas que vão lá já para dar uma preparada daquele que vai vir. Tem isso também. Né? Tem isso também. Agora, como o próprio livro dos Espíritos nos ensina, não sei qual que é a questão, mas a escolha, como você falou de escolha, né? A gente não tem muita escolha. O nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Porque a gente tem muita necessidade e pouca condição de escolher. Mas temos alguma escolhinha, né? Mas lembrando que eu acho que foi no livro Obreiros da Vida Eterna, foi até na época foi uma surpresa para mim, assim, foi um esclarecimento. Que a maioria de nós encarna direto do umbral, sem poder passar por uma colônia, porque não necessitamos, o negócio deu certo lá, ou quem precisava encarnar está encarnado, quem precisava, o negócio lá arrumou e você não se arrumou. Então você vai assim mesmo. Não, aqui nesse capítulo agora que a gente estudou, não sei qual, ele mesmo fala que a gente está encarnado com aqueles que a gente precisa, que a gente encarnou no momento certo, naqueles que a gente precisa. Não podemos não podemos perder o bonde, o troço está todo arrumado lá. Não é porque a gente não conseguiu que vambora, né? Pois é. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Viu, Jorge? Oi? Aí no próximo capítulo, eu acho que também, não sei se eu interpretei corretamente, essa escola de mães também seria para aquelas mães que vieram, né, na Terra, mas de alguma forma faliram como mães também, e aí precisam de estar ali naquele lugar para poder aprender, corrigir, né? Para ter uma outra oportunidade de uma hora vir e conseguir acolher um filho num lar. Eu acho que eu também vi um pouco dessa forma, porque se eu não estou enganada, a moça que está lá, que é trabalhadora, ela deixa mais ou menos um pouco isso claro, né? Que ela teve aí alguns comprometimentos, eu acho, né? Em vidas passadas. Exatamente. Tá bom. E uma coisa que eu acho que vai falar agora, eu fiquei surpreso também, é que não é, acho que a Tati falou isso, não é só os que precisam reencarnar, mas tem alguns que eu acho que não é que teve só falha, tem criança ali que vai ser missionária.
né? Tem criança ali que vai bombar. Vamos ver isso aí. Ele não especifica muito, mas é isso que dá a entender. O tio Jorge, uma coisa interessante desse capítulo aí que ressalta bem é a questão do merecimento, né? Você reencarna por merecimento, você desencarna por cumprir sua missão, né? Então não deixa de ser um merecimento e a responsabilidades que cada espírito tem em cima desse merecer, né? Ah, sim. Sempre isso. Responsabilidade por aquilo que a gente faz, né? Todos nós aqui temos condição, né, de arcar com os atos, né? Sim, e mesmo que essas escolhas, igual você falou, o livre-arbítrio ele é limitado. É limitado. Limitado assim, você não sabe. Te dá 3 opções, a decisão é sua, mas não te dá lá todas as opções, até porque ninguém tem ainda capacidade para isso. Ué, Né? se me desse a opção, eu queria ser igual aquele super-homem lá de 1979 lá, e a grana do Elon Musk e a mediunidade do Chico. Só isso. Mas eles não deixaram essa palavra. Você ia se perder, viu? Porque o dinheiro é queda de muitos. Você não ia usar a sua mediunidade direitinho. Mas por isso que eles não deram, ué. Eles me deram o que eu precisava. Né? Escolheram muito bem. Então vamos lá. Me deram o que eu precisava. Jorge, Oi? você já escutou algo no sentido de Blandina ser reencarnação de Meimei? Não. Você leu alguma coisa assim? Então, coincidência ou não, que dizem que não existe coincidência. Hoje eu estava lendo uma biografia dela e faz menção ao livro. E, inclusive a Ave Cristo fala que o marido dela teria lido a psicografia de Chico e que reconheceu que realmente era ela e que ela seria Blandina. Achei interessante. Gente. Olha, eu vou olhar isso com mais. E tem tudo a ver, né? Porque foi famosa educadora, né? E a função que ela desenvolve nessa colônia espiritual é exatamente essa. Olha. Muito bem, vou olhar depois, Cristiane. Capítulo 10, Preciosa Conversação. Blandina considerou com interesse: a lei é invariável. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. É aquele toque para que a gente não desperdice essa oportunidade da encarnação, né? Que a gente muitas vezes fala, tinha que acabar com esse troço logo, para que tem isso, né? E na verdade, sei lá, provavelmente a gente vai ficar com a sensação de, putz, podia ter aproveitado, né? Podia ter feito isso, podia ter feito. Então, aproveita que está aqui, né? Como Jesus diz, aproveitem que estão no caminho. O caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Do Júlio não é dos mais dolorosos. Há pessoas na Terra que não se acautelaram contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Eu fiquei pensando nisso em alguns ambientes que a gente convive no nosso trabalho, né, que o negócio é no meio da política. Nossa, mãe, o trem sabe? E o pessoal vai endoidando. A gente endoida, todo mundo endoida um pouco, mas eles endoidam mais. Porque eles ficam nisso o tempo todo, sabe? Assim, o tempo todo. Bom, não percebem, contudo,
que se ressecam interiormente. Sabe, gente? A gente, quando não acredita em nada, não acredita no outro, porque a gente fica urdindo o dia inteiro, nós ressecamos por dentro. Assim como quando a gente faz a caridade, a gente sai leve, feliz, a vida passa a ter sentido. A gente, quando fica urdindo o dia inteiro, o tempo todo, a vida perde todo sentido. Você não acredita em mais nada. Você ressecou por dentro. Avultam na condição de dominadores poderosos, porque treina muito, né? Com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários. Sim, sim. Mas esse êxito é ilusório. Perde o sentido, a pessoa não sabe nem o que está fazendo mais, além de ficar doida, de verdade mesmo. Desequilibra. Caem sob o guante da morte, com grande alívio dos contemporâneos, e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. No Mundo Maior, né, o livro que a gente leu antes do Libertação, fala sobre exatamente isso. A gente enlouquece nesses processos, só que aqueles que nós prejudicamos continuam emitindo pra gente vibrações pesadíssimas que pioram a situação. Né? Por isso que a Blandina está falando que o caso do Júlio não é dos piores. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas, nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Está falando que a maioria das mães é igual a nossa. Mas... onde que está o mas? Há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer. É o caso que está narrando lá da Zulmira, né, lá para trás, e da Odila. As duas. E é até por isso que as duas têm tanta sintonia, né? A sintonia das duas, porque as duas estão numa situação muito parecida, no sentido da vibração. E, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. Mas a lei não traçará princípios inamovíveis, ou seja, que não tem jeito de inexoráveis, né? Que não tem jeito da gente mudar. Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Entendeu? Por exemplo, é aquele determinismo que ele tá querendo saber. Ué, mas se não estava programado para morrer, como é que consegue morrer? Em geral, né, em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal. Ou seja, vão antes da hora. Tá vendo? É o contrário do que a gente está pensando. Em regra geral, a maioria das pessoas vai antes da hora. Tanto que lá em Nosso Lar tem aquela comemoração dos completistas. Fala, ué, mas por que esse povo tá batendo palma, tá recebendo isso aí? Porque ele é completista. Ele ficou o tempo todinho, tempo integral, programado para a encarnação. Ele não terminou com a encarnação antes com excesso de comida, com drogas,
com excessos de toda ordem. No caso do Chico, parece até que ele teve uma, né? Ficou até um pouco mais, né? Ele teve uma dilação de prazo. Então tá falando aqui que em regra geral a gente vai embora antes. Atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a reflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Tem isso também, né? Ele está explicando em relação àquela coisa lá de cima. Os pais são responsáveis pelo sucesso e também pelo fracasso dos filhos. Entenderam? Nesses casos... Opa, pode falar. Por exemplo, né, você falando isso, as mães criam os filhos, né, muitas vezes com muitas dificuldades, né? O filho cresce, aí ela muitas vezes não consegue. Eu vou te falar, uma mãe, mais ou menos assim, uma mãe de periferia que tem que trabalhar, sai cedo, chega tarde. Muitas vezes ela não acompanha essa rotina desse filho. Eu vejo muitas famílias assim, né? E esses meninos se perdem nas drogas, muitas vezes, se perdem, né, na vida, né? Eu não sei, agora a minha pergunta é a seguinte. Eu acho que essa mãe, quando esse filho dá errado, nem precisa de ninguém culpar ela. Eu acho que ela própria já vai se martirizar e se culpar até depois da morte dela. Assim, eu acho que até ela no plano espiritual, e ali, quando vem a lucidez, né, ela vai ver de fato o que aconteceu. Eu acho que automaticamente a gente vai se sentir responsabilizado, né, como pais. Eu acho que a grande questão, Kelly, é assim, é de cunho pessoal. Ela vai falar assim, eu fiz tudo que eu pude ou eu negligenciei? Porque dentro das condições dela, é lógico que ela tem poucas condições materiais e até de tempo pelo trabalho. Sim. Mas a responsabilidade do filho ainda assim continua sendo dela, né? Ela fez tudo o que podia ou ela chutou o balde, sai daqui e tal, entendeu? Então é uma coisa muito pessoal. É ela própria que vai se julgar. Isso. Né? É esse o julgamento que eu tô te dizendo. Eu acho que por mais que o outro ela vai ter a responsabilidade dela, mas eu vejo muito isso, né? A pessoa em si já vai se responsabilizar mesmo, né? Pelas coisas boas e ruins que acontecer com o filho. Principalmente pelas ruins, né? Mas também pode ser que ela não se ache culpada. Isso também acontece eu me lembro disso também na reunião mediúnica. Às vezes um espírito vai sair fora e falar, mas eu não tive culpa. Mas aí ele vai ver lá que teve, né? Aí a espiritualidade mostra pra ele os furos dele. Aí tem aquele processo de se sentir mal e depois tentar... Porque precisa cair a consciência de que ele precisa reparar e não pode repetir. Então é essa que é a questão. Você quer sair ou você quer ficar? Ô, tio Jorge, só para exemplificar, porque caiu muito em cima hoje no meu culto no lar cedo, eu faço algumas questões do livro dos Espíritos, geralmente casado, né? Casa com o Evangelho. E perguntou sobre essa questão da nossa consciência. Quem vai julgar a nossa consciência é Deus. Nem a gente mesmo não consegue julgar. E lá nas perguntas que Kardec vai fazendo para os Espíritos, ele fala que Deus é que vai avaliar, que os homens, ele vai nos julgar pelas leis dos homens aqui da Terra, mas da nossa consciência, o que passa no nosso íntimo, é só Deus que vai avaliar, porque ele vai avaliar o todo. Então, Deus tem essa capacidade de julgar a nossa consciência, né? Tá lá nas perguntas do Evangelho, acho que é na Lei de Liberdade que ele fala. Então, é essa questão, né? Que independente, né? Se a gente acha que tá certo ou errado, então vem Deus e fecha isso aí e Deus vai faz falar. isso por meio da lei, né? Não é Deus que senta e fica, né? Ele faz por meio da lei. Das consequências também. Pois é. Eu acho que já tá para cair, gente. A hora que cair é aquele esqueminha nosso de sempre. Já vamos lá no link 2 e pra gente poder entrar novamente. Nesses casos, ainda e sempre a lei invariável.
as provas e tarefas sofrem dilação de tempo, mas serão cumpridas afinal. Está falando em relação... deixa eu ver. É quando eles não estão prontos, né? Eu não me lembro disso aqui. Estava falando aqui sobre o fracasso, né? Mas olha aqui, eu peguei aqui, ó. Às vezes, eles não conseguem se harmonizar a tempo. Ou seja, ele não conseguiu ter a condição de cumprir aquilo que necessita, as provas. Não tem problema. Estica o tempo, uma hora vai dar certo. Né? Nós temos a eternidade. Mas quanto mais compromissos pesados a gente adquire, mais tempo a gente leva. Perde mais tempo, né? Na verdade. Mas a lei é invariável. As provas e tarefas, elas vão ter o tempo ampliado, mas serão cumpridas no final. Não fala assim, demorou tanto, prescreveu, não precisa mais não. Tem isso não. Não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Antigamente, na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. Porque eram crianças, né? A ideia. Criatividade, imaginação, né? Nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade adulta. Mais uma vez, espiritualismo, mas criatividade também. Né? Criatividade também. Não é o que acontece. A obra de André Luiz, ela vem justamente para nos esclarecer desses detalhes que a obra de Kardec, né, lançou as bases. Mas não explicou detalhes. Na obra de André Luiz, o detalhamento é muito maior, né? Entra. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Ou seja, vocês conseguiram entender isso? Tem um espírito. Ele precisa de uma missão com alguém, né? Um casal ou uma família. Ele vai e reencarna. Às vezes nem chega a nascer, é um aborto, né? Mas às vezes nasce e fica pouquinho tempo. Aí causa aquela comoção na família. Eu tenho um casal, amigo da Renata, aqui, que aconteceu isso. Eles mudaram. A criança... Acho que entrou todo mundo. Estava falando que eu tenho um exemplo desse
que um casal teve um bebezinho, né? Mas eu acho que ele não chegou nem a sair da maternidade, se não me falha a memória. Esse casal mudou. Até a convivência deles melhorou, mudou tudo, né? Neste caso do texto aí, era um espírito que lógico que o perispírito dele se reduziu para poder, né, virar um bebezinho, mas quando ele desencarna, cumpre o papel, imediatamente ele se torna adulto de novo. Pelo esclarecimento desse espírito. Ele só foi ali para isso e voltou. Mas o que a gente está vendo nesse lar da bênção é o quê? Espíritos que continuam como crianças. Eles se identificaram, ainda não tem consciência, esclarecimento para lembrar de quem foram no passado. Eles estão identificados com aquela experiência deles ali, né? Principalmente no caso do Júlio, que é um suicida, ele ainda, além de ser uma criança, dessa última, né? É uma criança que vem trazendo questões de outras vidas ainda. Né? Vem trazendo questões de outras vidas ainda. Eu acho que entrou todo mundo. Deixa eu compartilhar de novo, que caiu, né? Ô tio Jorge, só um comentário, né? Quando ele vê essa questão que ele tá lá no plano espiritual desencarnado e tá trazendo coisas de outras encarnações, lembrei lá do Evangelho, né? Causas anteriores das aflições, né? Que não vale só para nós encarnados, vale para o desencarnado também, que é anterior, e que ele continua com aquilo ali até ele conseguir vencer, né? Com certeza. Aí lendo esse capítulo, ontem, né, que eu li esse capítulo, eu fiquei pensando, e hoje eu acordei com o nariz todo tampado, eu não sei se eu fiquei complexada com o que ele faz da garganta, eu falei, ai meu Deus, o que eu fui aprontar em outras encarnações, e a gente fica meio que assim, né, fazia uma década que eu não sabia que era uma crise de rinite, né, então eu não sei se eu fiquei impressionada com ele, se eu me liguei a ele, porque a gente vê que a energia é uma coisa muito... Não liguei a ele, assim, a pessoa, né, da criança ali. Mas a gente, às vezes, fica pensando e a gente acaba que pode atrair pra gente, né, essas questões, assim. A gente fica querendo tentar pensar. Lá no começo do livro já falou que o esquecimento é uma bênção. Aí a gente fica tentando lembrar, então dá nisso, né, consequência da imprevidência. Nas causas anteriores, né, das nossas aflições, é uma coisa para a gente prestar atenção nas dificuldades que a gente tem hoje, que a gente não vê explicação nessa encarnação. Então fica assim, né, para a gente se ligar que a gente pode estar trazendo essas dificuldades, né? Talvez elas façam parte das nossas provas, daquilo que a gente precisa depurar. Então já falamos essa daqui. Não sabem desatar os nós, né? Que os aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. E por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É o que a gente acabou de falar. Eles estão presos, identificados com aquela forma de criança, assim como aqueles que ficam doentes, desencarnam, podem desencarnar velhos, eles ficam também presos àquela forma e não sabem. Mas, na verdade, o perispírito é plástico, né? A gente pode assumir a forma que quiser, curar muito mais rápido de doenças, mas é porque precisa da consciência, do saber fazer e também do mérito, né? Deixa eu soltar esse cachorro de novo. Ele tá lá fora, ele quer entrar, ele tem que sair. Vai lá. Ou você quer carne? Ah, já te entendi. Pode chorar à vontade. Ele quer tomar o remédio dele e ele não gosta de tomar remédio. Eu boto dentro um pedacinho de carne. Agora fica me azucrinando aqui, até eu dar esse remédio pra ele. Ele quer carne, não quer nada de remédio, né?
Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice. É aquilo que a gente acabou de falar, né? Das causas das aflições, causas anteriores às aflições. Sempre fui possuído de aflitivo assombro. Isso é o Hilário que está falando, se não me engano. Aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia. Olha, falava mongolismo, né, na época desse livro. E da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite. Da lepra, falava lepra, ó. E do câncer, na tenra organização infantil. Porque é chocante mesmo a gente ver criança doente, né? Fala, gente, mas por quê? Por que Deus faz isso? Então aí com esse capítulo a gente compreende, não é? Sim, esclareceu a enfermeira bondosa, as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Voltando à terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. As nossas necessidades de redenção vão atrair as experiências. E também as nossas facilidades, aquilo que nós conquistamos, também atrai as provas que precisamos para a gente desenvolver mais ainda, né? É a lei. Funciona assim. Sintonia, atração, né? Voltando aqui. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso. O que carvão faz? Aquele carvão ativado filtra, né? Retém as coisas que a gente não quer, as impurezas. Ele está usando esse símbolo. Absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. O que isso significa? Às vezes a gente pensa que a gente vem aqui para aprender, para nos desenvolver só. Mas no plano espiritual, a gente também estuda, a gente também desenvolve. Agora, essa condição do corpo físico como filtro, aí sim é diferente. No plano espiritual levaria muito mais tempo. E na carne, por mais que as doenças, como câncer e outras, a gente fala assim, nossa, que maldição, né? A pessoa pegou câncer, desenvolveu câncer. Olhando por esse aspecto aqui do texto, na verdade está depurando. Está indo embora. Né? Está saindo da pessoa. É uma outra forma de olhar, conforme o esclarecimento da revelação aqui. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Aí o pessoal fica na dúvida, né? Mas por quê? Eu acho esses meninos curiosos demais também. Perguntar as coisas assim, né? Mas é para nosso esclarecimento, aí perguntou, mas por que você foi mexer com uns trem tão dolorosos assim? Aí ela explicou que ela tinha, ela não foi exitosa nas responsabilidades dela como mãe. Então ela está ali para resgatar, aprender, para ficar pronta para novas experiências. Né? Para que ela não erre de novo. Ela possa desenvolver esse amor. E a sabedoria também. Alguém quer comentar, pessoal? Fiquem à vontade. Então vamos lá agora nos
capítulo 11, novos apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou a irmã Blandina se ela era a dirigente do parque em que nos achávamos, né? Se ela era dirigente de todo aquele local. Aí ela disse: não, eu sou uma das trabalhadoras, muito modesta, tal. Ela diz que somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se ajustam para a venerável missão da maternidade. E conosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário. Então, mães e espíritos em condição de criança, né? Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Tá vendo? Tem preparação ali, tanto para um caso quanto para o outro. Eu acredito que como trabalhador, né, gente? Agora caiu minha ficha, né? As mães que estão ali, elas estão se preparando às vezes para missões em esferas superiores, né? Cumprindo aquele pedaço que faltava para elas, quando elas conseguem se formar, elas já vão para esferas superiores. O amor que ainda trago por velhos companheiros... Ah, e perguntou... Isso aqui eu achei nessa parte aqui do texto uma reviravolta muito grande. Às vezes a gente até se perde, né? Quer ver? Não estranhe, partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar o espírito, com visto grande futuro. Mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana me mantém ainda em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa que me afeiçoei. Ou seja, ela trabalha numa comunidade católica. Católica, né? Aí o Hilário e o André Luiz ficaram, mas como assim? Catolicismo, plano espiritual, né? Trabalho espiritual, tem isso? O auxílio divino é como o sol, irradiando para todos, né? Não tem só no espiritismo que tem mediunidade, só no espiritismo que tem influência espiritual, intuições, né? Não é. Em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos, né? A gente no Centro Espírita, né, Joana? A gente não fica em mesa mediúnica o tempo todo, né? A gente não fica o tempo... A mãe Zeferina não fica falando na nossa orelha o tempo todo ali. Até pode falar, mas pela intuição, a gente não fica o tempo todo na reunião mediúnica perguntando para ela as coisas, né? É a mesma coisa são nas outras igrejas. As pessoas que estão ali em sintonia, elas são intuídas o tempo todo sobre os trabalhos, sobre as ações, né? E ela explica pelo pensamento, como eu disse aqui agora, né? A intuição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor de qualidades nobres, mais ampla é a zona lúcida que se serve para registrar o socorro espiritual. Então, você pode ter irmãos, com certeza, aliás, que eu até conheço. Você tem irmãos na igreja católica que estão num trabalho ali de caridade, que estão numa sintonia tão boa, que eles são muito mais intuídos do que algum espírita, né, que esteja ali desavisado, que esteja, né, que não está em sintonia, que não... Ainda que tenha muito tempo de centro espírita, mas ele não está conseguindo. E aí o culto público, indiscutivelmente,
qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Ele está falando que a forma como o culto público, ele está falando aqui da missa, né? Ele está falando aqui da missa. Mas eu não consigo tirar da minha cabeça também as reuniões públicas espíritas. Sabe? Aquele shopping center que o nosso centro às vezes fica, do povo falando mais que tudo, conversando. Ali, minha filha, não tem influência espiritual ali superior nenhuma. Não pode ter. Entendeu? É a mesma coisa, não tem diferença. A lei é para todos. Mas ele está ressaltando aqui, porque tem particularidades, né, na missa, que é a questão dos rituais, do simbolismo, né? Eu botei aqui, quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Ou seja, não é porque é uma missa que vai produzir os frutos benéficos que se espera. E o mesmo vale para uma reunião pública no centro espírita. Eu coloquei aqui, que está em Marcos, né, capítulo 7, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não tem comunhão com a espiritualidade superior. Isso aí é nos alertando, como Jesus fez várias vezes, das práticas externas. Perder tempo. É perder tempo. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Geraldo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Aqui nessa parte, o Hilário e o André Luiz, eles começam a esclarecer as suas dúvidas, né? Fazer perguntas. Nesse caso aqui, eles estão querendo saber se uma igreja que é um templo que é erguido em nome de determinado irmão, se aquele irmão ele está em obrigação com aquele lugar. Deus não nos obriga a nada, né? É pela nossa consciência. Se ele se sentir assim, de ser um trabalhador espiritual naquele templo, estou falando do espírito, beleza. Né? Uma homenagem, ele foi homenageado, ele vai se sentir motivado em trabalhar ali, em cooperar ali. Mas se não, outros farão no lugar dele. O importante é estar ao templo e receber pessoas que estejam com a sintonia adequada, não é? Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a um suposto herói da virtude? A mesma coisa. A gente sabe que na Igreja Católica, muitos santos, muitos dos que foram canonizados, eles foram heróis de guerra. Mataram muita gente. Tinha nada a ver com caridade, nada a ver com... E eles foram canonizados e templos foram erguidos em seu nome. Não tem problema. Se esse espírito não mudou, se ele não adquiriu condições de prestar serviço ali, outros farão no seu lugar. Um dia ele também fará, né? Mas não necessariamente existe essa obrigação. A espiritualidade não está amarrada aos nossos maus julgamentos, às nossas ideias, não. E o tipo de assistência
é de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Tudo depende das oportunidades. Tudo depende da necessidade também. Né? Aqueles que forem lá procurar, tanto encarnados quanto desencarnados, eles receberão a ajuda que estão necessitados. A coisa é feita de acordo com as necessidades e a oportunidade. Mas apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Eu acho que muito espírita pensa isso, né? Que a Igreja Católica, por exemplo, não serve mais para nada. Poderia acabar logo, virar tudo espiritismo. E aqui, nesse capítulo, a gente vai aprender a não julgar. As coisas, elas são feitas... Existem muitos espíritos, isso a obra de André Luiz mostra com muita quantidade. Tem espíritos, muitos, que eles não estão abertos lá no plano espiritual. Eles não estão abertos a qualquer um e a qualquer lugar. Eles não topariam em ir a um centro espírita. Então, as igrejas ainda estão acolhendo esses irmãos ainda. Sabe? E o trabalho é feito. O trabalho é feito da mesma forma. Ô tio Jorge, talvez muitos desencarnaram na época que ainda nem Kardec estava aqui na Terra, então eles nem conhecem. Se perguntar para eles, fiquei pensando quem é Kardec, eles não vão nem saber quem que é. Então, daí se você perguntar, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles já vão fazer referência e vamos dizer, vão querer ir lá dar um passeio na igreja, né? Então, o que eu entendi dessa parte foi isso, que talvez tem muito espírito ainda que não está esclarecido e ele precisa das origens, vamos assim dizer, né? Para se ligar a Jesus de alguma forma. Com certeza. Eu, até pouco tempo atrás, se eu desencarnasse, você não ia me ver num centro espírita de jeito nenhum, porque eu morria de medo. Onde que eu ia? Eu ia para a igreja. A minha mãe, eu ando conversando muito com ela, a minha mãe, foi ela que me botou esse medo de espiritismo todo que eu tinha. Então eu estou conversando com ela, ela já tá assim, espiritismo tem gente boa também. Eu falei, tem, mãe, tem uns bons lá também, né? Ela vai aos poucos tirando esse medo danado que tem, esse preconceito. Pode até ser que se chamada, ela, né, depois que desencarnar, ela vá dar uma chegada no centro espírita. Acho meio difícil ainda, né? Mas já vai amolecendo já. Agora, tem parente meu que não vai de jeito nenhum, né? Nem pensar. Mas é isso então, esse esclarecimento a respeito da igreja, esse capítulo. Ô tio Jorge. Oi. E é interessante porque, assim, tem um livro que é do André também, que mostra o quanto os espíritos lá no plano espiritual respeitam os irmãos que não se dizem espíritas. E que entendem que, por exemplo, lá tinha um padre. E as irmãs desencarnaram e viram o padre e falaram aí, ó, tá vendo? Ó o padre ali. Como que só existe espírito aqui? Então, assim, para elas estava tudo certo. O padre estava ali, estava tudo certo. E eles tiveram o respeito de não falarem para elas, não, irmãos, vocês morreram, isso aqui é o padre, mas ele está desencarnado, isso aqui é o plano espiritual. Não. Eles deixaram elas ir lá, conversarem com o padre e, né, continuarem a vidinha delas lá normalmente. Então tem muito respeito da parte dos espíritos, sabe? Para com as pessoas que não se designam como espíritas no plano espiritual, né? E nós, muitas vezes, não respeitamos, né? Exatamente. O colega, a gente muitas vezes quer enfiar a doutrina goela abaixo, e não é por aí, né? Talvez a gente não tente enfiar a doutrina goela abaixo, mas a gente critica muito, né?
A gente acha que a gente está certo e todo mundo está errado. E é uma característica dos espíritos realmente mais esclarecidos, né? O Chico nos deu muitas lições disso, de ter respeito com os outros, né? De respeitar o tempo dos outros. Enfim, respeitar o tempo todo o outro. Porque ninguém gosta de ouvir, né? Ninguém gosta de ouvir. Até esse nosso encontro aqui está sendo gravado, pode muito irmão católico ver. Ninguém gosta de ouvir assim, sua religião é uma besteira. Isso que vocês estão fazendo aí é tudo atraso. Imagina um negócio desse. Não é? Até porque, assim, falta de esclarecimento nós temos em todas as religiões. A gente entende a doutrina espírita como quem conhece, quem está conhecendo, vê que ela realmente é uma maravilha, porque ela nos explica de uma forma bastante... nos dá sentido para aquilo que Jesus falou, né? A gente encontra todo sentido naquilo que Jesus falou e a gente não via antes. Então, para nós, é essa perfeição que dá sentido e tal. Mas nós não podemos querer cobrar isso das pessoas que estão vendo sentido lá na igreja evangélica, lá nos Testemunhos de Jeová, lá na igreja católica. Eles estão vendo sentido lá, né? E se estão indo bem, show de bola. Kardec disse, o espiritismo não é a religião do futuro, né? Então a gente queria que o espiritismo, todo mundo venha para o espiritismo. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões no sentido que cada vez mais a gente, todos nós do planeta, vamos nos convencer da influência dos espíritos, da mediunidade, dessa relação, que existe plano espiritual, esse tipo de coisa. Isso aí todas as religiões já estão acordando para esse fato aí, né? Pode falar, Tati. Até porque também, se for olhar pelo lapso temporal, né, tem em média uns 160 anos que Kardec desencarnou, né? Sim. Acredito que nós somos os primeiros a ter a oportunidade de ter esse aprendizado, pela média, nós e outros, né, desse século. Sim. Não é verdade? Então, acho que também é por isso. E a gente não pode cometer erros de começar a repetir besteira e ir nisso. Por isso que os nossos estudos, eles precisam ser sérios, a gente precisa buscar referência, não ficar com criatividade. A gente viu aqui, né, leu algumas coisas de criatividade. Não pode ter criatividade, a gente tem que conhecer a obra, entender corretamente. O que adianta ter esses livros todos de André Luiz se a gente não lê eles? Não conhece? Né? Não adianta nada. Então isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é um esforço, um primeiro esforço. Isso aqui nós não estamos estudando aprofundadamente, a gente está conhecendo o livro, né? Num outro momento a gente vai poder fazer um estudo talvez mais aprofundado e a gente vai ter mais capacidade de compreensão, né? Mas isso aqui é um esforço de um primeiro contato com a obra, com as obras, né? Então vamos lá. Estudando sempre, capítulo 12. Clarencio restituiu a companheira Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus. E sem maiores delongas, demandamos ao ninho doméstico de nossa amiga. Então, a Antonina, que estava lá no plano espiritual, lá no lar da bênção, chegou um momento, né, deu um horário lá, que ela tinha que voltar. E aí vamos ver agora essa questão. Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderir ao corpo denso,
qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra, em se justapondo ao cérebro físico, perdera a clareza mental com que se caracterizava junto de nós. Ou seja, esqueceu as coisas, ficou um pouco mais confusa, o corpo físico abafou, né, as percepções dela, e naturalmente ela já se tornou aquela mulher cansada, né, das dificuldades da vida. E antes ela era, né, um espírito bonito até. Então foi isso que está narrando aqui. Lembrava-se sim do passeio ao lar da bênção, né? Mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Quando a gente acorda, a gente lembra dos negócios, né? Tá lembrando. Menina, antes de tomar café, o trem já... Eu falo, não, já não tô lembrando de mais nada. A gente traz, às vezes, impressões bem nítidas. Mas passou um tiquinho, já não lembra. Não lembra o que é. Isso é bem comum mesmo. Antonina movimentou-se. Fez luz. Ouvimos-la pensar, vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sonho divino. Estava lembrando do filhinho. E ela, com essa sintonia de felicidade dela, o espírito dela até brilhou. Não é? Aí o Hilário, nossa amiga, não poderá guardar as recordações desse encontro. Ela não vai reter. Ele vai explicar mais para frente, né, que raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. Por exemplo, Chico Xavier podia, porque ele já tinha conquistado a maturidade espiritual para poder conviver com isso. Mas aqui está falando raros espíritos. Eu estou entre esses raros, porque eu não lembro de nada, né? E aqui, Hilário perguntando, a gente tem uma resposta aqui, ó, do Livro dos Espíritos, do capítulo 8, da emancipação da alma, o sono e os sonhos. Fala aqui, ó, na pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, corpo físico, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Quando eu li isso, foi uma clareza muito grande para mim. Aquilo que a gente percebe pelos órgãos físicos é retido no cérebro físico, e tudo bem. Mas aquilo que a gente não reteve com os olhos físicos, foi com os olhos do corpo espiritual, os olhos da alma, poderíamos dizer, na hora que a gente retorna para o corpo físico, não retém essa memória. Então, por isso que a gente não retém dentro do cérebro físico. A gente vem com aquela impressão, mas ela se desfaz, não é? Vamos sim recordar cada vez mais, na medida em que vamos nos esclarecendo e tendo condições para suportar
E agora a gente vai entender isso. Essas informações. Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade morta ou mortal. Compreendem? Vocês lembram que ela ficava falando assim, ai, por que eu não fico aqui? Você lembra no outro capítulo? Ela nem tinha visto o filho e já estava querendo ficar. Você imagina? Ia ser aquela coisa, a vida física não ia ter graça para nós. A gente ia querer estar do lado lá de pessoas que a gente é muito caro para nós e que a gente nem lembra dessas pessoas agora. Por quê? Algumas a gente nem lembra. Porque não convivemos com ela nessa encarnação. Nessa encarnação aqui a gente tem muita pessoa que a gente ama, né? Filhos, mãe, pai, irmão. Mas a gente também tem pessoas muito queridas lá que a gente nem lembra. Sabiam dessa? Que também foram muito importantes em outras. Fazem parte da nossa família espiritual. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada, ou seja, motivada, né? Consolada e convicta que o filho a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Eu tenho conversado com a minha mãe, porque minha mãe, ela, por causa da idade, às vezes fica com depressão, fica com a conversa assim, ai, vontade de ir embora. Eu falo, mas você não manda. Não sei que faz a programação, você vai ficar aí, que você ainda precisa, a gente ainda precisa de você, né? Eu falo. Mas eu também falo para ela que ela tem muita tristeza, porque ela ficou órfã aos 11 anos da mãe e 13 dos pais. Então ela sente uma saudade dos pais. E eu sempre falo com ela que eu rezo, né? Peço para que Deus, se for possível, acho que vai ser a maior alegria da vida dela, vai ser reencontrar com a mãe e com o pai. E agora o irmão também que está lá. Entendeu? Então, para manter aqui nessa vida, mas com essa esperança. Exatamente isso aqui. Eu já faço isso já tem algum tempo. E ela fica animada pra caramba. Né? E não quer ser espírita. Ai, que marcação. Eu falo, vocês têm que ser espírita, gente. Espírita não morre, é muito melhor. Ô Kelly, pode falar. Tio Jorge, a gente, assim, você acha que é desequilíbrio, por exemplo, uma pessoa que já desencarnou, a gente pedir para sonhar com aquela pessoa, ou pedir para encontrar com ela? Seria ruim, talvez, danoso? Olha, desequilíbrio não, mas você não sabe a condição da pessoa, né? Aham. Você não sabe. Eu acho que, na minha opinião, quando a gente faz como oração que Jesus nos ensinou, a gente pode pedir, né? Mas seja feita a vontade de Deus. A gente pode manifestar a nossa vontade, mas sempre nos colocando sob a vontade de Deus. Eu acho importante isso. A gente tem essas vontades. Eu não tenho, não. Não quero ver ninguém, não. Mas... especificamente, eu não quero ver ninguém, não. Deixa o povo lá e me deixa aqui. Mas... eu acho que tem muita gente que gostaria, né? Eu tenho pessoas muito queridas que já estão pra lá, né? Mas se for da vontade de Deus, me encontrar com elas, vai ser muito bom. Só não tô com pressa. Não, pode... Vamos levando.
dormitava. Tinha um velhinho lá, vocês lembram dele? O Leonardo. Dormitava o ancião numa velha cadeira. E aí, acho que foi o Hilário, né? Perguntou assim: será sono? O espírito dorme? Mais novo que eu na vida do além, né? O André Luiz já tirou essas dúvidas tudo já. Mas o Hilário estava mais novo, ainda tinha dúvidas. Que serve pra gente, né? Esclarecer as nossas também. E o Clarencio explicou que quando os espíritos, eles ainda muito identificados com a matéria, eles sofrem das mesmas necessidades. Eles precisam comer, precisam descansar, não é? É porque eles estão identificados com o corpo. Eles ainda não sabem que de verdade eles não têm necessidade, né? O ancião... Ô tio Jorge, mas só uma questão. A água, ela é uma necessidade tanto dos encarnados quanto dos desencarnados ainda ali em nosso lar, né? Ela ainda tem uma necessidade. Aí você acha que ele é como um remédio ou é como... não, é como... Ela é veículo ela é veículo de fluidos magnéticos, né, o Tati? Aham. Lá em nosso lar, sim. Lá em nosso lar, eles tomam sopa também. Então, é isso que eu tô falando. Porque, assim, ali na colônia, eles ainda têm algo muito parecido com o que a gente faz, né? Com certeza. Eles ainda tem. Eu acho que tem muito espírito lá que dorme também. Aliás, você lembra? Teve um que dormiu. Acho que foi o André Luiz dormiu lá. E encontrou com a mãe dele, não foi? Foi, a mãe dele desdobrou, na verdade, né? Que a mãe dele já estava num plano mais acima, ela se adensou, não sei se é assim que fala, veio, e ele em sono encontrou com ela lá. Pois é, isso mesmo. Então o ancião trazia um veículo semelhante a um fosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição. O corpo espiritual, contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda fosse um corpo de carne, né? No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona sempre do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Então, assim, tá tirando aquela coisa de que eu puxei, isso aí eu devo aos genes do meu pai, aos genes da minha mãe, né? O espírito traz essas questões. Mas, logicamente, também tem uma exemplificação, né? Que é aquela responsabilidade. Mas, por exemplo, quando os meus pais eram mais jovens, até eles não eram viciados, não, mas eles fumavam, né? Meu pai estava sempre com um maço de cigarros. Nem fumava, o cara andava com aquilo. Porque na década de 70, todo mundo fumava, né? Padre fumava, todo mundo fumava. Todo mundo fumava. E meu pai andava com carteira de cigarro. E algumas vezes, quando eu ia levar ele na rodoviária, olha a ideia do cara. Eu tava com uma camisa, ele sem bolsa, ele falava, segura esse cigarro pra mim. Eu ficava doido pra ele esquecer, pra eu ficar com o cigarro dele. E algumas vezes eu fui pro cinema com aquele cigarro, depois de deixar ele na rodoviária, e eu acendia, quase morria de tossir, falava, não, esse trem não presta, não. E largava pra lá. Ou seja, eu não trouxe isso, né? Se eu tivesse trazido, aí a dificuldade aí, né? Mas não trouxe. Eu trouxe problema com espetinho, isso aí eu treino bastante. Espetinho. Se eu comprar 3 ou 4 e a Renata não comeu dela, o dela some dentro da geladeira. Evapora. Evapora. Ela fala, cadê esse espetinho que tava aqui? Eu falo,
Uai, gente, quem será que pegou? Só tem nós dois. Eu falo, foi o cara, foi o Otto que pegou. Certeza. Aqui, gente, a questão do... Deixa eu ler de novo para eu me... Né? No círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Da matéria densa, né? Relativa ao corpo. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona sempre do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivo nosso ou aquilo que buscamos. Sabe, aquilo que buscamos, aquilo que é importante para nós. E aí como que é isso? É aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Acumulem para vocês tesouros no céu. São os bons hábitos, né? Os desejar boas coisas. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É para onde nós vamos quando nós dormimos e com certeza iremos quando desencarnarmos. Então por isso que a gente necessita de nos reformar. Porque não é ninguém que vai nos levar para lugar que não presta, não. Somos nós mesmo que vamos lá. Já viu isso? Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio. Olha isso, gente. Por isso que a gente precisa do trabalho, né? Tem pessoas que não quer caçar o trabalho. A gente tem preguiça das coisas, mas a gente tem que lutar e buscar. Nosso amigo entregou-se muito às criações interiores do tédio, do ódio, do desencanto. Falar, nada vale a pena, nada presta. E condensou semelhantes forças em si mesmo. Porque esses pensamentos, eles condensam o fluido cósmico ao nosso entorno e nós modificamos isso para coisas muito pesadas, né? Por isso que eu até costumo falar nas nossas orações aqui, para nos limpar das energias pesadas que nós ainda acumulamos pela imperfeição dos nossos pensamentos. Ou seja, eu tô acumulando fluidos pesados em mim, não tem nenhum demônio aqui em casa me pondo fluido, não, sou eu mesmo, pela imperfeição. E aí o que acontece quando a gente faz isso a vida inteira? O nosso perispírito, ele está como se fosse uma cenoura curtindo naquela salmoura. O que você acha que ele vai virar? Vai virar aquilo. Né? Está curtido ali. E aí vai precisar de uma outra encarnação para limpar aquilo. E às vezes vai sair em forma até de doença. Né? É essa a questão. Daí esse aspecto escuro e pastoso que nos apresenta. Mas se nosso irmão trabalhasse, e se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? O trabalho renova qualquer posição mental. Tá vendo? O trabalho é uma bênção. Como não trabalhar, né? Nós somos espíritos necessitados. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto estamos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais. Porque a preguiça trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo gigante. Porque a preguiça, gente, o desânimo que a gente vai cultivando, ele diz pra gente que nada vale a pena. Pra que eu vou lá no centro? Não. Nem precisa não. Tanto faz.
e a gente vai perdendo oportunidades. Clarencio lembrou que para socorrer o ancião ensandecido não dispensaríamos de algum trabalho de análise da mente. E porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados. Tá vendo como é que a espiritualidade, ela usa os encarnados também. Nós, né, nos usa. Tá vendo? Que não deviam ser incomodados na paisagem diurna. Ou seja, durante a noite, somos convidados a trabalhar também. Mas até por isso, né, gente, que a gente precisa estar preparado, né? A gente é convidado a trabalhar pelo próximo o tempo todo. Quando a gente às vezes está sofrendo das influências espirituais, às vezes de irmãos necessitados, antes da gente compreender essas coisas, a gente fala assim: espiritualidade, tire isso de mim, tire isso de mim. E Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano, da gente recolher, serve para os irmãos que batem a nossa porta, aqueles irmãos que a gente encontra pelo caminho e também os irmãos desencarnados. Está vendo aqui? Está confirmando isso. Nós somos convidados a trabalhar porque necessitamos. É uma via de mão dupla. É necessidade nossa e nós devemos aproveitar para ser úteis, porque a gente aprende, né? Nossa, o horário deu muito em cima, né, gente? São 9h11. Neste pouquíssimo tempo que temos, alguém gostaria de acrescentar, comentar? Só uma coisa, tio Jorge, semana passada, domingo, né, agora no culto, até a Melissa tá aqui com a gente, a mensagem inicial foi de Emmanuel, e ele falou que mesmo na doença, pra gente seguir servindo e trabalhando, ou seja, que a doença, ela vai arrumando aqui no corpo físico, mas parar o trabalho jamais. Então, assim, o que eu percebo é que em todas as mensagens de Emmanuel, todas, até hoje que eu li, ele manda a gente trabalhar. Em louvor da prece, né, essa mensagem? Hã? Não é em louvor da prece? Não, essa é alguma coisa doente. Enquanto alguém aí comenta, eu vou olhar aqui no histórico e eu te falo qual que é. Na mensagem em louvor da prece, ele fala assim, que nós pedimos para ele, né, nos guardar da miséria. A miséria veio. Que nós pedimos para que a morte não levasse, que a doença não chegasse na nossa casa. Chegou! E tudo que a gente vai pedindo, que a gente quer se livrar, vem. Não, essa chama Estás doente? E a oração de fé salvará o doente e o Senhor o levantará. É essa que é a mensagem dele. Nessa em louvor da prece ele fala que é em qualquer situação que a gente deve fazer a prece. Qualquer, porque a gente vai ficar em equilíbrio e a prece funciona como uma luz sendo acesa numa casa toda bagunçada. Quando você liga a lâmpada, a casa não é arrumada não, mas aí a gente consegue ver a bagunça e a gente vai lá e arruma, né? Ele fala aqui, ó, não manches teu caminho, serve sempre, trabalhe na extensão do bem. Ou seja, você tá doente, beleza, mas você vai trabalhar. E aí a gente até deu exemplo, né, que já aconteceu comigo, de chegar lá no Morada por esses tempos agora, com a coluna travada, não sei porquê, mas eu já não tô conseguindo nem dirigir. Aí até brinquei no final, né, eu tava carregando cesta básica. Aí o Raimundo olhou pra mim e falou assim, ué, mas você não tá com a coluna travada? Eu falei, uai, devia tá, mas já destravaram aqui, né, então quer dizer... Durante o trabalho a gente é acolhido, né? Então, esse trabalhar aí é pra gente ser ajudado também. A gente acha que vai ajudar, mas na verdade a gente vai receber a ajuda, né? Então, essa parte aí também que ficou muito clara aí, né? De enfatizar o trabalho. Eu sou muito grato pela oportunidade de ter conhecido as pessoas que me levaram para o centro. Nossa, benção na minha vida. Entendeu? Nossa Senhora. Então, tia Tati, faz a prece pra gente.
Então tá, vou tentar fazer rapidinho aqui pra gente não cair no meio da prece. Então vamos agora fechar os nossos olhos, para que a gente possa respirar profundamente, limpando os nossos pulmões, limpando o nosso cérebro de todas aquelas energias deletérias que fomos acumulando, conforme o esclarecimento aqui hoje, para que possamos nos sentir renovados, para continuar seguindo o caminho. Obrigada, Mestre amado Jesus, pela oportunidade de conhecer cada vez mais os teus ensinos, conhecer cada vez mais do teu amor puro e sublime. E que esses espíritos amigos que nos acompanham, que nos esclarecem, que nos intuem também, gostaríamos muito de agradecer, e principalmente ao tio Jorge, que se predispôs a estudar conosco, a nos esclarecer um pouquinho mais, pois sabemos que quanto mais estamos em grupo, é assim que aprendemos. Pedimos a permissão para encerrar o estudo nesta noite de hoje e pedimos também a esses espíritos que possam magnetizar as nossas águas, os nossos alimentos, o que está ao nosso alcance, para que assim o nosso corpo e o nosso espírito possam ser alimentados. Obrigada, Mestre amado Jesus. E com a oração que o Senhor nos deixou, pedimos a permissão para encerrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, da prática de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. O nariz até desentupiu. Obrigado, gente, pela companhia, né? É muito bom estudar, como a Tati falou, né, em grupo, juntos. E também vamos continuar vibrando pela nossa irmã Adriana e pela sua mãe, né, a dona Vânia, que ela esteja envolvida em luz, né? E Amém. até semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Com Deus, com Deus, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até mais, tio Jorge. Até mais, até mais. Deus.